Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e hoje a gente vai trabalhar de forma muito breve o conceito de patrimônio, fundamental para a contabilidade. Nós vamos tentar entender, pelo menos, o que é que compõe esse conceito e por que ele é tão importante para a contabilidade. Patrimônio, do latim patrimonium, representa um conceito que liga a condição de algo que está sob posse de alguém, restaurando essa questão, vinculando essa questão ao receber de alguém que o detinha anteriormente, os seus pais, ou historicamente, alguém que deixou como um legado. Então, historicamente, ligado ao conceito de herança. Pode ser usado em outros conceitos, como patrimônio cultural, patrimônio histórico, patrimônio arquitetônico, ambiental e outros. Mas no nosso caso, nós vamos adotar uma definição que é conjunto de bens, direitos e obrigações avaliado em moeda de uma entidade, que é um conceito bem aderente à contabilidade. Para a gente poder pensar nisso, a gente tem que lembrar que ele é o objeto de estudo da contabilidade, né? Então, nós vamos tentar criar como ponto de partida a essência do que compõe. Então, nós vamos identificando já aqui, então, três conceitos que a gente precisa entender, pelo menos superficialmente, para entender o que é que compõe o patrimônio, que é bens, direitos e obrigações. Então, vamos começar pelo conceito de bens, elementos materiais ou imateriais suscetíveis de avaliação econômica. E é uma avaliação que nós vamos tentar entender agora com mais detalhes por que é que a gente está pensando nesse conceito desta forma. Por quê? Porque quando a gente fala em bens, a gente já tem que pensar, inclusive, numa primeira divisão, que são aqueles bens que a gente consegue ter a percepção deles, são tangíveis, eu posso trocar ou consumir de forma mais palpável, são móveis, imóveis, equipamentos, automóveis, mercadorias, dinheiro, material de consumo e etc. Então, são os bens materiais. E nós temos também os bens imateriais. O que seriam isso? Então, seriam aqueles intangíveis que, no entanto, podem ser considerados como parte do patrimônio. Marcas, patentes, direitos autorais, que mesmo não sendo palpáveis e tão fáceis de perceber, fazem parte daquilo que vai compor a minha riqueza, os meus bens. Mas vamos tentar entender, então, melhor essa questão do bem na sua essência. O que será que a gente quer dizer com isso? Né? Então, a gente pode começar pensando primeiro nessa distinção entre coisa, bem e bem econômico. Né? Então, quando a gente pensa em uma coisa, a gente está pensando em algo que existe na natureza sem a interferência humana. Ar, água. Mas a partir do momento que isso passa a atender uma necessidade, nós podemos pensar nesta coisa como sendo um bem. Então, parte do total de coisas podem ser entendidas como bem. É óbvio que aqui há uma simplificação extrema para que a gente possa nos concentrar, para que nós possamos nos concentrar no que realmente nós queremos perceber nesse primeiro momento. Mais à frente, a gente vai tentar entender um pouco mais essa questão desse caminho entre coisa, bem e bem econômico, à luz de algumas teorias. Mas, nesse momento, a gente só precisa entender essa distinção entre coisa, existe na natureza, mas sem interferência humana. Depois a gente vai pensar nisso em questões de trabalho, inclusive. E bem é quando ele se transforma em algo que ele atende à necessidade. Então, quando nós respiramos, aquela coisa passa a ser considerada como um bem. E, mais adiante, quando se transforma em riqueza, né, é porque ela é escasso e ela passa a ter valor de troca. O mesmo oxigênio que eu respiro, se eu envasar esse oxigênio e tiver condições de vendê-lo, ele passa a ser, então, uma riqueza econômica, né, um bem econômico. Bom,
Aí a gente começa a ir para o segundo conceito, identificado lá na nossa definição de patrimônio. Quando a gente fala em patrimônio, a gente não pode pensar só naquilo que está já em nossas mãos, aquilo que nós já estamos sob posse direta. Nós temos que pensar também no que nós temos sob forma de direito. Então, valores que a entidade tem a receber. Duplicatas a receber, promissórias, aluguéis a receber. Quer dizer, são valores, são bens que eu terei direito à posse sobre eles, mas que ainda não estão consolidados, ainda não estão diretamente sob minha posse. Não sob forma, pelo menos, de dinheiro. Então, por exemplo, duplicatas a receber. Eu fiz uma venda, mas ainda não recebi do meu cliente. Então, o que ele me dá é uma promessa de pagamento. Ele assina uma promissória ou aceita uma duplicata, a partir da qual, então, eu passo a ter o direito de receber aquele valor em uma data estabelecida daquele cliente, tá certo? Aqui eu vou dar algumas pequenas dicas do que a gente vai ver mais à frente quando estiver estudando a questão do plano de contas e da divisão de como a gente estrutura esses elementos. Mas quando o resultado da atividade fim, o documento será duplicata a receber. E neste caso, a gente vai vincular esse documento a uma conta que a gente identifica como clientes. Mas isso a gente vai ver com mais calma mais à frente, né? Porque outros títulos, como notas promissórias, letras, cheques, eu posso identificar como títulos a receber, que são outras operações e que não estão diretamente relacionadas com a minha atividade fim, ok? Outras observações ainda, por exemplo, um adiantamento de salário também passa a ser um direito, já que eu antecipei algo que eu iria pagar mais à frente. A gente vai ver detalhes disso depois, tá certo? O mesmo vale para adiantamento a fornecedores. Então, eu fiz uma compra com o fornecedor e esse fornecedor ainda não abriu crédito para a minha empresa ou para mim, eu estou antecipando um pagamento, quer dizer, eu paguei antes de receber o bem pelo qual eu estou pagando. Então, eu passo a ter o direito sobre aquele valor junto àquele fornecedor. Uma outra observação para a gente já ir refletindo sobre isso, né? No caso de um cheque, ele é uma ordem de pagamento à vista, mas existe um tempo entre a emissão desse documento e a concretização do acesso àquele recurso financeiro. Então, enquanto isso não acontece, ele pode ser identificado também como um título a receber, certo? E aí a gente vai para o terceiro conceito, que é o conceito de obrigações. Então não adianta eu perceber ou ficar preso só ao conceito daquilo que eu tenho, daquilo sobre a qual eu estou com a posse. Então eu posso olhar para uma empresa e ver que ela tem uma série de bens, ela tem um grande volume de direitos. Ah, mas espera aí. Quanto ela deve? O quanto outras entidades têm de direitos em relação a ela. Então, eu posso ter uma casa boa, enorme, grande, um carro do ano, mas quanto eu devo? Então, eu tenho que considerar isso também na identificação do tamanho do meu patrimônio. Então, o meu patrimônio é os meus bens e direitos, mas eu tenho que considerar também que eu tenho obrigações. Então, as obrigações irão reduzir o valor do meu patrimônio, certo? São as duplicatas que eu tenho a pagar, são os compromissos de salário já confirmados com os meus colaboradores, são os impostos a pagar, aluguéis a pagar, portanto, são valores que eu devo, valores que outras entidades têm em relação à minha entidade sob forma de direito de receber, é o inverso da anterior, certo? E aí a gente continua nessa definição, agora pensando na continuidade, né? Porque aqui já traz uma outra questão que também é muito importante, a gente já viu em momentos anteriores, que é a questão da moeda. Então, este conjunto de bens, direitos e obrigações deve ser considerado em termos de algo mensurável em moeda corrente. Então,
eu preciso pensar que isso tem que ser mensurável, quantificado em uma moeda, a moeda corrente, no nosso caso, do nosso país. E um aprofundamento agora desse conceito, a gente fechando então a nossa definição, é que este patrimônio vai estar relacionado a uma entidade. Então a gente tem que lembrar que este conjunto de bens, direitos e obrigações, avaliado em moeda de uma entidade, certo? Isso tudo agora, considerando, inclusive, algumas observações para a gente fechar esse conceito, né? Então, conjunto de bens, direitos e obrigações, avaliado em moeda de uma entidade, resgatando aí só para a gente não esquecer, né, o princípio da entidade. É muito importante isso. E ele é indivisível, ele não pode ser fracionado. Por quê? Porque senão eu poderia fazer subgrupos desse meu patrimônio e de tal forma proteger esse meu patrimônio de uma ação incorreta que eu tenha feito, salvar parte do meu patrimônio, por exemplo. Esse é só um dos elementos que levam a essa questão do indivisível. Então, eu gostaria só de reforçar com vocês essa questão da definição, para que a gente possa continuar nos próximos vídeos e nos próximos conceitos, né? Conjunto de bens, e aí a gente precisa entender o que são os bens, direitos, né? Quer dizer, aquilo que eu já tenho e o que eu vou receber. Ah, mas não basta, eu preciso considerar ainda que eu preciso reduzir esse volume porque eu tenho que pagar a quem eu devo. São as obrigações. Tudo isso mensurado e avaliado em moeda corrente do meu país. E relacionado a uma entidade, certo? De forma indivisível e sem poder ser fracionado. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Muito em breve voltaremos com mais alguns conceitos e até a próxima.